Olá pessoal, voltamos para o nosso bloco de número 7. Nós vamos agora continuar tratando das questões de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Nós vimos ali uma questão importantíssima, tratando já de requisitos da prisão, já falamos de algumas características como a provisoriedade da prisão preventiva, já fizemos ali uma pequena diferenciação com a prisão temporária, mas nós precisamos avançar, porque esse é um dos temas que mais caem ali para delegado de polícia. Vamos então à nossa questão 49 aqui na tela. Nós temos ali uma questão da banca, dizendo, tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Você tem que ter cuidado quando trata-se de prisão em flagrante, pois nós temos as espécies de flagrante. Então você tem que revisar, pessoal, cada uma dessas espécies. Lembrando que o flagrante preparado, provocado, crime de ensaio, delito putativo por obra do agente ou delito de experiência é um flagrante inválido. Lembrando que o flagrante forjado, maquinado, fabricado, urdido ou armado também é inválido e que os demais aqui, eles são todos ali válidos. Então, muita atenção apenas a esses dois, que são ali questões trazidas, discussões trazidas pela doutrina, demonstrando que são espécies inválidas, tá bom? O que a questão nos cobrou foi daquelas espécies de flagrante previstas no artigo 302 do CPP. No entanto, nós temos aqui um flagrante esperado, que é uma construção ali doutrinária, e nós temos também a possibilidade de um flagrante diferido, retardado, postergado, prorrogado, ou comumente conhecido como ação controlada, que você vai ver os seus requisitos no artigo 53 da Lei de Drogas, no artigo 4º da Lei de Lavagem de Capitais e nos artigos 8º e 9º na Lei de Organizações Criminosas. Mas vamos focar para responder essa questão nas espécies de flagrante delito previstos dentro do nosso Código. Então veja lá, considera-se em flagrante delito quem? 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acabou de cometê-la. Então, nas duas primeiras partes do artigo 302, nós temos aquele flagrante mais claro possível. Eu peguei a pessoa ali praticando o crime, ou ela tinha acabado de praticar. Então, é o chamado flagrante próprio, flagrante perfeito, flagrante real, previstos então no artigo 302, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. No inciso 3º, nós temos outra previsão, que é o flagrante está em flagrante quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, nós temos aqui um elemento importante que é a perseguição. Quando há perseguição, existe um flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou também chamado quase flagrante pela doutrina. E por fim, no inciso 4º, nós temos uma última modalidade de flagrante no CPP, que é o flagrante presumido, assimilado ou ficto, quando é encontrado logo depois com instrumentos, armas ou objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Veja o que diz a nossa questão. Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Muito cuidado, quando tem o elemento perseguição, eu falei para você que é a espécie do impróprio, porque é o 302, inciso 3º do CPP. Impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante, o que torna a nossa alternativa errada. O presumido é o do 302, inciso 4º do CPP. Por que o examinador gosta de cobrar essas duas previsões? Em ambos os incisos, eu tenho o verbo presumir, tanto que ele colocou expressamente
cópia da lei. Tem aqui o verbo presumir. Então você lê o presumido aqui e lê o verbo presumir e acha que a questão está correta. Mas é muito melhor você gravar pela questão da perseguição. Quando falar em perseguição, é o 302, inciso 3º, impróprio, imperfeito e real quase flagrante. Nós só temos o flagrante presumido quando não existiu o elemento de perseguição e ele foi encontrado depois e tem algo que vincula ele à situação flagrancial. Seja um instrumento do crime, né? Seja ali uma arma, um objeto, o bem que ele furtou da vítima, que ele roubou da vítima, que ele subtraiu da vítima. Então, nos dois incisos existe o verbo presumir. Mas o presumido é o do inciso 4º. Então, muita atenção, isso é peguinha não só dessa banca, mas das demais, quando há uma cobrança desse tema em concursos públicos. Vamos lá na questão 50. A falta de testemunhas da infração impedirá o auto de prisão em flagrante, ainda que com o condutor assinem outras 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Será que a falta de testemunhas impede o auto de prisão em flagrante? Cuidado, essa questão está errada. Sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante, ou seja, sobre a produção do auto de prisão em flagrante, que é de atribuição do delegado de polícia e que, portanto, você tem que saber muito bem, nós temos o artigo 304. E exatamente no parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 304, nós temos o que a doutrina chama de testemunhas instrumentárias. Essas testemunhas, elas não são testemunhas da infração. Elas não viram o que aconteceu. Elas estão dando regularidade a um procedimento que pode estar ali sendo feito, inclusive, na fase pré-processual dentro da delegacia. Então, a nossa questão, ela cobrou expressamente o parágrafo 2º. Olha só. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor do flagrante, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que testemunharam a apresentação do preso à autoridade policial. Ou seja, vamos supor que a gente teve uma prisão em flagrante que não tem prova testemunhal, mas eu posso ter outros elementos de prova que demonstram a situação flagrancial. Eu tenho o depoimento da vítima, eu tenho a polícia ali chegando no local e já conduzindo aquele autor do fato para a delegacia. Eu tenho outros elementos que dá para se afirmar que existe uma situação flagrancial e que você vai tomar as providências para fazer, produzir, lavrar o auto de prisão em flagrante. Só que no momento que chega então na delegacia, tem lá os policiais condutores do flagrante, tem a vítima, mas não houve testemunha da infração. Então, o que você faz? Você vai pegar 2 pessoas, que geralmente a polícia faz o quê? Pega realmente 2 agentes de polícia que já trabalham ali na delegacia, 2 servidores, 2 funcionários, mesmo que não sejam agentes de polícia, para que sirvam como testemunha instrumentária. Então, essas pessoas vão assinar ali o auto de prisão em flagrante, dizendo, olha, eu vi realmente esse preso sendo apresentado aqui na delegacia. Não tem testemunha lá da infração. Com base nos outros elementos de prova, você foi capaz de lavrar o auto de prisão em flagrante e concluir que ele deveria permanecer preso, aguardando a audiência de custódia, nos termos do artigo 310, que foi introduzido o instituto lá no Código, mas você vai suprir a ausência dessas testemunhas como requerido pelo caput do artigo 304, que diz que tem que ouvir testemunhas, você vai suprir essa ausência de testemunhas com essas instrumentárias. Tá bom? Então, retornando para a nossa questão 50, gente, ela está errada. Nós temos uma previsão no artigo 304, parágrafo 2º do CPP. Vamos para a questão 51. O Código de Processo Penal autoriza que o juiz substitua a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for. Olha, a parte de prisão domiciliar, as bancas adoram cobrar o peguinha do artigo 318 do CPP, que o candidato conheça todas as hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP. O que significa essa prisão domiciliar? Isso está no artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado na sua residência,
só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. E o 318 caput complementa. O juiz vai substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Então, o que eu estou tratando aqui, pessoal? Eu estou falando de uma hipótese em que foi decretada a prisão preventiva. Então, como pressuposto, eu tenho a prisão preventiva decretada, mas a prisão domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão preventiva. Então, ao invés dele cumprir a prisão preventiva no presídio, ele vai cumprir a prisão preventiva no domicílio dele. É isso. Então, haverá uma substituição por decisão judicial da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Mas isso só pode acontecer nas hipóteses previstas no 318, em que haverá uma comprovação desses requisitos e aí então será feita a substituição pela prisão domiciliar. Você tem que conhecer muito bem o 318. Você vai ver que a questão ela cobra a letra da lei. E não é só a nossa banca examinadora. Quando a gente olha outras provas, quando cai o capítulo de prisão domiciliar, é esse tipo de cobrança que é feita. Né? Quais são as hipóteses, quais são as possibilidades ali de que haja uma substituição pela prisão domiciliar. Então vamos fazer a leitura do artigo 318, prestando atenção aqui, eu vou frisar com vocês as informações mais importantes. Então vamos aqui para a tela, olha lá. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Então nós temos um critério de idade, tem que ser maior de 80 anos, então não é só idoso maior de 60, é um idoso já em estado mais avançado, 80 anos. Temos um critério de doença, mas não é qualquer doença, ele tem que estar debilitado por motivo de doença grave. Temos um critério de ser imprescindível aos cuidados de uma pessoa menor de 6 anos de idade, cuidado que não é menor de 18, é menor de 6 anos de idade, ou então uma pessoa com deficiência física ou mental. Temos o critério da gestante, cuidado que não precisa ser gestação de risco, nem a partir de determinado mês de gestação, basta comprovar a circunstância de estar gestante. Temos inciso 5º, uma mulher com um filho criança, ou seja, até 12 anos de idade completos, e o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho, criança também, ou seja, de até 12 anos de idade incompletos. Cuidado! Se fosse igual, o legislador tinha colocado o inciso 5 e 6 no mesmo, mas não é igual. Para a mulher, basta demonstrar que tem um filho criança. Para o homem, não basta demonstrar que tem um filho criança. Ele tem que demonstrar que é o único responsável por esse filho criança. Não foi cobrado na nossa questão, mas é importante para a sua prova você ler também o artigo 318A e o artigo 318B, sobretudo o artigo 318A, tá bom? Então, voltando aqui, vamos lá. Então, o Código de Processo Penal autoriza que o juiz substitua a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando? Maior de 60 anos? Não, tem que ser maior de 80 anos. Então, errado. Letra B. Debilitado por motivo de doença? Cuidado, porque o artigo diz extremamente debilitado e tem que ser uma doença grave. Então, é diferente do que foi aqui colocado na letra B. Letra C. Uma mulher com filho de até 14 anos incompletos? O artigo diz até 12 anos incompletos, né? A não ser que ela seja imprescindível para entrar em outro inciso. Mas no inciso 5º do artigo 318, tem que ser criança, então tem que ser até 12 anos incompletos. Letra D. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos. Sim, essa é a resposta. E letra E. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 8 anos de idade ou com deficiência. Nós vimos que tem que ser menor de 6 anos de idade. Então, uma questão letra de lei, mas que é feita
por todas as bancas examinadoras. Então tenha muita atenção do artigo 317 até o artigo 318b, todo o capítulo de prisão domiciliar no Código de Processo Penal. Vamos à questão 52. Assinale a alternativa correta em relação à prisão temporária. Então vamos agora abrir a Lei 7.960 de 1989 para conferir previsões a respeito da prisão temporária. A prisão temporária é a prisão do delegado, aquela que o delegado representa, aquela que é importantíssima para a fase do inquérito policial, para a fase de investigação, tanto que ela existe só na fase da investigação. Então é uma lei que você tem que conhecer, estar habituado muito bem, porque ela vai ser cobrada na sua prova. Então vamos lá, letra A. A prisão temporária terá o prazo de 5 dias improrrogáveis? Cuidado, olha o artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, eu tenho 5 dias prorrogável por mais 5 dias como regra. Mas eu tenho também exceção, que é o caso de crimes hediondos e equiparados, em que eu tenho 30 dias prorrogável por mais 30. De qualquer modo, a nossa questão está errada, porque ela diz que seria improrrogável. Está errado porque eu posso prorrogar por mais 5 dias. Letra B. Decretada a prisão temporária e findo o seu prazo, será ela convertida em prisão preventiva necessariamente? Não. Para que ela seja convertida, tem que ter uma provocação, então vai ter que ter lá uma representação ou requerimento do Ministério Público e uma decisão judicial. Não é automático. A gente consegue perceber isso, inclusive, pelo parágrafo 7º lá do artigo 2º, olha só. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade. Então, na verdade, a regra é que terminou o prazo, isso significa soltura, salvo, se tiver convertido em prisão preventiva ou prorrogado a prisão temporária, se ainda for possível. Porque também é só 5 mais 5 ou 30 mais 30, não é 5 mais 5 mais 5, não. 5 mais 5 ou 30 mais 30. Depois tem que vir a prisão preventiva, mas com decisão do juiz. Então não é automático, como quis dizer a letra B da nossa questão. Letra C. Caberá prisão temporária nas hipóteses de homicídio culposo e doloso. Na prisão temporária, pessoal, a gente tem um rol taxativo. Existe ali um rol em que somente naqueles crimes a prisão temporária pode ser decretada. Então, você tem que conhecer o artigo 1º da lei, inciso 3º. Se você abrir aí, você vai ver que tem um rol ali completo, ali, um rol bem extenso de crimes bem graves em que a prisão temporária pode ser decretada. Você vai reparar já pelo início desse rol que ali está presente o homicídio doloso, mas eu não tenho o homicídio culposo. E é um rol taxativo. Então, aqueles crimes que não estão ali, eu não posso ter a prisão temporária decretada, senão essa prisão seria ilegal. Então, é um rol taxativo. Retornando para a nossa questão, para a letra C, então, eu tenho que é possível a prisão temporária no homicídio doloso, mas não é possível no homicídio culposo. Então, questão errada. Letra D. A prisão temporária caberá quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Quais são ali os requisitos para que eu tenha uma prisão temporária decretada? Nós temos o artigo 1º. No artigo 1º eu tenho o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3, tá, pessoal? Para eu decretar a prisão temporária, eu tenho que aliar
o inciso 1 com o inciso 3, que é o rol taxativo, ou o inciso 2 com o inciso 3, que é o rol taxativo. Então, eu tenho que ter uma dessas duas combinações para que a prisão temporária seja decretada, né? Então, no momento lá que o delegado de polícia representa pela prisão temporária, ele tem que demonstrar esses requisitos, que além do crime estar ali no rol taxativo, também existe ou o inciso 1 ou o inciso 2. Você vai reparar que exatamente esta letra D está dentre os requisitos da prisão temporária. Então, esta é a nossa alternativa. Letra D de dado é a assertiva correta. Vamos à letra E. Sempre que possível, os presos temporários ficarão separados dos demais detentos. Na verdade, não é sempre que possível, é sempre mesmo. Obrigatoriamente, eles devem ficar separados. Então, o artigo 3º da lei esclarece: os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Então, sempre que possível, não. Tem que ser obrigatoriamente. Ok? Então, na questão 52, letra D de dado. Para que você possa revisar esse tema, gente, eu trouxe aqui uma tabelinha, tá bom? Para você revisar em casa. Então, nós temos aqui uma tabela com a prisão temporária de um lado e a prisão preventiva do outro. Lembrando que a prisão preventiva está no Código de Processo Penal do artigo 311 até o artigo 316, já a prisão temporária na Lei 7.960. Aqui dá para você perceber as principais diferenças entre as duas espécies de prisões provisórias para que você não caia no peguinha da prova. Mas claro que a tabela não basta. Você tem que ler todos os dispositivos legais do CPP a respeito de prisão preventiva e você tem que ler toda a Lei 7.960, tá? Ela é uma lei pequena, mas que você tem que conhecer muito bem porque vai estar dentro da sua atividade como delegado de polícia. Vamos para a questão 53. Em certo dia, um indivíduo com a intenção de furtar algum objeto de valor pulou o muro de uma residência e subtraiu um par de tênis, marca Like, que estava na lavanderia da casa. Ocorre que um dos vizinhos, ao visualizar a ação desse indivíduo, acionou a polícia, que prontamente compareceu ao local e o encontrou ainda no interior do quintal. Então, olha só, ainda no interior do quintal, com o par de tênis nas mãos. Diante disso, vamos assinalar a alternativa que apresenta a modalidade correta de prisão em flagrante. Então, veja, a banca cobrando novamente para a polícia as espécies de flagrante, que nós já revisamos no bloco de hoje, mas eu trago aqui novamente. Artigo 42 diz: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração ou acabou de cometê-la, sendo ele um flagrante próprio, perfeito, real. Tenho também a perseguição na modalidade de flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante. E tenho a última hipótese, que é o flagrante presumido, assimilado ou ficto, quando ele é encontrado logo depois com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Na nossa questão, a gente consegue perceber que ele não estava cometendo, porque ele já tinha consumado a subtração, consumado o furto, porque ele já estava com um par de tênis nas mãos. Mas nós temos, então, o 302, inciso 2 do CPP, que diz que ele tinha acabado de cometer o furto. Tanto que ele estava ainda no interior do quintal, ainda com um par de tênis nas mãos. Então, nós temos aqui a letra E como alternativa correta, porque tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 trata-se ali da modalidade de flagrante próprio, perfeito, real, que é a modalidade mais clara de flagrante prevista na nossa legislação. Vamos para a questão 54. No caso de concessão do benefício da liberdade provisória mediante o arbitramento da fiança, se o beneficiado vier a praticar um novo crime doloso, tal ato gerará uma consequência processual. Então, gente, em termos de fiança,
eu quero que você revise determinados institutos. Eu quero que você revise a quebra da fiança nos artigos 341, 342 e 343 do Código. Eu quero que você revise a perda da fiança no artigo 344, a cassação da fiança nos artigos 338 e 339 e o reforço da fiança no artigo 340, bem como, por fim, quando a fiança é dispensada conforme a previsão que tem no artigo 350. Então, nos demais casos, houve a fixação da fiança e ela se tornou quebrada, ou ele perdeu a fiança, ou a fiança foi cassada, ou houve uma necessidade de reforçar aquele valor da fiança, e nos casos em que ele sequer paga a fiança, porque antes do pagamento ela se tornou ali uma fiança dispensada. Então, você tem que aprender todos esses institutos. O que é mais comum na sua prova vai ser o examinador querendo te confundir a diferença de quebra para perda da fiança. Então, olha o que significa a quebra da fiança. Artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado 1. Regularmente intimado para ato do processo, deixa de comparecer sem motivo justo. 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Então, ele obstruiu um andamento do processo. 3. Descumpriu uma medida cautelar imposta no processo com fiança. 4. Resistiu a uma ordem judicial. E 5. Praticou uma nova infração penal dolosa. Quando ocorre a quebra da fiança, ele vai perder a metade do valor da fiança. Então, vamos supor que ele foi preso e pagou R$2.000 de fiança. Se ele praticar essas condutas do 341, R$1.000 já vai ser revertido em favor do Estado, na perda da metade do valor da fiança. A gente consegue reparar que, como se trata aqui de um novo crime doloso, exatamente como diz o 341, inciso 5º. Então, aqui a gente já pode responder que é a quebra da fiança. Perceba que a quebra da fiança, pelas hipóteses do 341, que a gente acabou de ler, pessoal, aqui no 341, pode voltar aqui para mim, no 341 são atos que ocorreram durante o processo. Então, durante o processo, ele foi chamado para uma audiência e ele não foi e não justificou. Durante o processo, ele passou a responder por uma nova infração. Durante o processo, ele resistiu a uma ordem judicial, ele cumpriu uma obrigação que era uma medida cautelar diversa da prisão que ele tinha que cumprir, ele descumpriu. Ele causou um ato de obstrução a esse processo. Então, quando eu falo quebra da fiança, é tudo que acontece dentro do processo, dessa fase de conhecimento do processo, durante a instrução e julgamento do processo. A gente vai ler agora, no que se refere à perda da fiança, que eu falei para você não confundir quebra e perda. Na perda da fiança, ele vai perder o valor integral da fiança. Então, na quebra, ele perde metade. Na perda, ele perde a totalidade do valor da fiança. E na perda, o processo de conhecimento já acabou. Ele vai ser intimado para começar a cumprir pena e ele não apareceu. Aí ele perde todo o valor da fiança. Então, veja aqui na tela a perda da fiança. Olha lá, artigo 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento de pena definitivamente imposta. Então, o mais comum é o examinador querer te confundir no instituto da quebra e da perda da fiança. Mas nós temos vários outros institutos para você saber. Então, eu tenho a quebra, a perda, a cassação, o reforço e a dispensa da fiança. Aqui, o 341, inciso 5º, responde a nossa questão, tratando-se de quebra da fiança. Perfeito, gente? Bom, aqui a gente termina, pessoal, o nosso bloco de número 7. A gente finaliza esse tema de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Eu volto no nosso último bloco de aula, que é para a gente conversar sobre questões a respeito de Lei 9.099. Então, nós vamos finalizar as nossas 4 horas de aula, nós vamos finalizar o nosso curso aqui de processo penal voltado para o seu concurso, mas em exercícios, trabalhando a lei específica, a Lei 9.099, que cai muito para a prova de delegado. Então, já peço para você abrir a lei, daqui a pouquinho a gente volta no bloco de número 8. Até mais!